quero ler aqui Mateus capítulo 3, versículo 11 em diante. Se você puder anotar aí para depois você estudar, é muito legal. E vai convidando pessoas, por favor. Te peço de todo o coração que você convide pessoas. No momento que você convida, uma pessoa que nunca me viu passa a me conhecer. E aí você vai ser o canal de bênção dessa conexão. Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista estava batizando no Iarden, ou no Jordão, e ele estava discursando. João Batista estava dizendo assim, versículo 11: é verdade que realizo a imersão de vocês em água, para que abandonem seus pecados e voltem-se para Deus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele os imergirá no Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, e no fogo. Ele carrega uma pá e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, queimando a palha com um fogo inextinguível. Então Yeshua veio da Galil, ou da Galileia, até o Iarden, que é o Jordão, para receber a imersão por João. João, porém, tentou impedi-lo e disse: você vem até mim? Eu que preciso ser imerso por você. Entretanto, Yeshua lhe disse: deixe assim por enquanto, porque devemos realizar tudo o que a lei ou que a justiça exige. Então João concordou, e assim que Yeshua foi imerso, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e foi visto o Espírito de Deus descendo sobre si como uma pomba, e uma voz do céu disse: esse é meu filho, a quem amo, eu tenho prazer nele. Então, gente querida, algumas pessoas ainda vão chegar, talvez eu tenha que repetir a introdução, mas eu vou abrir a tua mente para algo que você nunca imaginou. E eu vi isso pessoalmente lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, eu vi um lugar que tinha uma espécie de banheira de pedra, próxima às ruínas de um templo, aliás, de uma sinagoga. E esse lugar, que parecia uma banheira de pedra antiga, próxima à ruína de uma sinagoga, chamava-se Mikveh. E o que era o Mikveh? Mikveh era um lugar que os sacerdotes, antes de entrar no tabernáculo ou antes de entrar no templo para fazer um sacrifício, de acordo com as leis antigas de Levíticos, o sacerdote ele tinha que entrar na Mikveh, cheia de água, peladão, e ele tinha que se lavar totalmente. E quando ele se lavava, a palavra Mikveh, na Grécia e para os romanos, se chamava baptismos, que significa imersão. Então o sacerdote ele tinha que entrar na água para sair da água limpo, porque toda a impureza do mundo, do pecado, da sociedade, ele tinha que se limpar disso para poder fazer os serviços sacerdotais. Então era uma exigência da Bíblia, da Torá. Outra exigência da Torá é que uma pessoa com sarna tinha que também se purificar após uma cura. Isso já vem do Antigo Testamento. Após uma cura, uma pessoa com sarna tinha que se purificar nesse lugar chamado Mikveh. E esse ritual de se lavar, tanto para o sacerdote quanto para o sarnento, chama-se Tevilá. Então, quando Deus curava uma pessoa de sarna, mesmo que ela estivesse curada, ela tinha que entrar na água e se lavar, purificar, porque a sarna era considerada uma imundície. E o leproso também. O leproso, quando curado, precisava se mergulhar. Quando Naamã, olha que coisa interessante, quando Naamã tinha lepra, e ele foi falar para Eliseu curá-lo, quando Eliseu diz assim: vai se mergulhar 7 vezes no Iarden, que é o mesmo Jordão que Jesus se batizou,
vai mergulhar 7 vezes no Iarden. O que Eliseu estava dizendo? Você acabou de ser curado, cara. Porque o banho da mikvê, ele é apenas um simbolismo, aliás, um simbolismo de que eu estou tirando os últimos resquícios da minha doença. Então Naamã, ele já tinha recebido um aviso do profeta: você foi curado, vai fazer o seu banho. E isso aconteceu até os dias próximos de Cristo. Só que João Batista teve um pensamento: opa, eu vou falar também de uma purificação. Eu também vou falar de uma purificação, de uma lavagem. Eu vou aproveitar essa metáfora que o Eterno criou, chamada batismose. Shalom, meu amigo Valdirão, pastor Valdirão. Eu vou usar essa metáfora, mas eu vou falar de uma purificação não das sujeiras da terra. Eu vou falar de uma purificação das sujeiras espirituais, das iniquidades, do pecado, das imundícies que o homem sofre. Então João Batista, ele agora vai para o Jordão e ele começa a gritar para todo mundo, para judeus. Ele não estava pregando para gentios, ele estava falando para judeus, numa linguagem judaica, dizendo: arrependei-vos e lavem-se, arrependei-vos e lavem-se, para que essa sujeira que vocês carregam saiam. Tanto que no versículo anterior, no versículo 10, se eu não me engano, um grupo de fariseus vem se aproximando, querendo se batizar, mas eles eram fariseus mentirosos, hipócritas. Eles não estavam arrependidos, eles queriam só tomar um banho e falar: me lavei, galera. E João Batista diz: raça de víbora, está escrito aqui, né? Víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tivessem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam frutos para comprovar. Olha o que João Batista está dizendo: vocês querem mergulhar aqui na mikvê, no Jordão? Vocês querem fazer o tevilá? Vocês querem fazer o ritual de purificação sem deixar a sua lepra, sem deixar o seu pecado? Vocês são hipócritas, vocês são raças de víbora. E quando João Batista está falando sobre isso, ele começa a dizer: olha, e eu estou aqui imergindo, porque batismo é uma palavra evangélica. É uma palavra evangélica, porque a palavra batismos significa imersão, que é o tevilá, no hebraico. Vocês estão entendendo? Então, quando João Batista estava imergindo o povo, ele diz assim: e olha, galera, eu estou batizando ou lavando vocês com água, mas o que virá depois de mim, ele vai lavar vocês. Escuta isso: lavar, batismos, imergir. Ele vai lavar vocês com Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo no original, e com o fogo. Essa palavra Ruach HaKodesh já existia no meio dos judeus lá do Antigo Testamento, que era o Espírito de Deus, que era o próprio Deus. Na verdade, o Espírito de Deus não é uma terceira pessoa, não, gente. Eu sei que isso aí vai chatear os teólogos, mas o Espírito de Deus é o próprio Deus. Quando você for lá no céu, morar na eternidade, você vai conhecer o Pai e o Filho. Não fique esperando conhecer o Espírito Santo, você não vai conhecê-lo. É o próprio Deus que vinha sobre a terra. E João Batista está falando sobre isso. Olha, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo vai te batizar. O que João Batista estava dizendo aqui? Não vou falar ainda. Não vou falar. Vou deixar para daqui a pouco. Se chegar a 50 eu falo. Convido alguém aí. Estou dando seminário gratuito aqui. Nisso, chega Yeshua, lindo, glorioso. Chega lá com alguns seguidores. E João Batista já o conhecia. Eram amigos, eram primos. E João Batista, ele diz assim: não, eu não posso te imergir. Como é que eu vou te imergir? Você está limpo, você não tem sujeira para tirar, nem espiritual, nem natural. Eu que tinha que ser imergido por você, Yeshua. Yeshua disse assim: eu tenho que fazer, tem que ser desse jeito, que é necessário que se cumpra a justiça. Agora, peraí,
Que justiça é essa? A justiça aqui fala de uma regra, da lei. A Torá chama de justiça as regras da lei, do costume judaico. Então, quando Yeshua diz é necessário que se cumpra a justiça, ele estava dizendo o seguinte: a sociedade dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, de fulano de tal, eles sabem que eu sou um ser humano, eles me consideram um ser humano. E eu vou começar meu ministério a partir de agora. Então eu preciso que todos vejam eu me lavando, para que eu tenha legalidade para começar o ministério público. Entrar na sinagoga, pregar, falar. Então ele fez isso, por isso que ele diz a justiça. Entende? Agora, por que Yeshua, não na qualidade de Deus, porque ninguém ainda o conhecia como Deus, mas na qualidade de homem, por que ele era tão considerado imundo, a ponto de ter que passar pela imersão? Porque ele vinha da Galileia. Você vê aqui, ó, versículo 13. Então Yeshua veio da Galileia para receber a imersão. Você sabe que a Galileia, ela fica na zona norte de Israel. E a Galileia, ela tem várias cidades. É uma região. Galileia não é uma cidade. Presta atenção nisso. A Galileia é uma região formada por cidades. Vamos chamar. Deixa eu ser um pouquinho metafórico. A Galileia representa as favelas daquela região, as comunidades daquela região, onde o povo mais desprezado vivia. Não eram pagãos, não eram gentios, eram judeus. Mas eram judeus pobres, eram judeus analfabetos, eram judeus doentes, era um povo que estava sempre com doença, era um povo machucado, ferido, estava sempre com a perna torto, manco, doente. Era esse povo, esse grupo de judeus que vivia nessas cidades que se chama ali Nazaré, Cafarnaum, Magdala, a terra de Maria Madalena. Eu tive lá, eu tive em Cafarnaum também, eu tive na região de Nazaré também. Deixa eu ver mais onde aqui. Caná da Galileia, Tiberíades, Betsaida e o próprio Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. Aquela região era um povo sujo, era um povo barulhento, era um povo agitado, era um povo pobre, era um povo desprezado. Pastor Leonardo Félix, obrigado por me seguir, lindo. Era um povo desprezado pelos próprios sacerdotes, pelos próprios fariseus. Gente, deixa eu explicar o que é o fariseu. O fariseu não era pessoa ruim, não. O fariseu era a tropa de elite da Torá. Qual era o trabalho do fariseu? Conferir se estava todo mundo cumprindo a Torá. Eles defendiam a Bíblia. Só que eles passaram dos limites, né? Mas o trabalho do fariseu tinha uma importância. Então os sacerdotes, o sumo sacerdote, os rabinos, os fariseus, eles eram arrogantes e tratavam com arrogância. Os judeus pobres, desprezados, analfabetos, não entendiam a Torá. Eram judeus que não entendiam nada, falavam besteira porque não entendiam. Um povo humilde, um povo simples. Então esse povo era considerado como a ralé do judaísmo. Eles eram considerados a ralé do judaísmo. E no meio desse povo vinha um cidadão chamado Yeshua. Então Yeshua, ele era considerado parte da ralé. Já viu aquela frase que diz assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Nazaré é na Galileia. Da Galileia só se espera coisa ruim. Da Galileia só te espera gente podre, gente porca, gente fedorenta, gente suja, gente manca, gente coxa, gente com fluxo de sangue, gente doente. E de lá vem o Galileu. De lá vem o Nazareno. Então, quando o Nazareno entra na água, ele está dizendo: qualquer um de vocês, pecadores, qualquer um de vocês, discriminados, qualquer um de vocês, desprezados, qualquer um de vocês que a sociedade já não acredita mais,
vocês têm uma nova chance. Jesus já começou o ministério dizendo: vocês têm uma segunda chance. Vocês têm uma nova chance. Sempre haverá uma nova chance. Sempre haverá um novo começo. Então, ao mesmo tempo, Yeshua fez duas coisas. Se purificou de acordo com as leis judaicas para poder calar a boca temporariamente dos fariseus, dos rabinos, dos sacerdotes, para ele poder começar a pregar, tanto que logo depois ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, e do deserto ele já entra numa sinagoga para pregar, porque ele estava purificado. Foi quando ele leu o livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós vamos falar sobre isso depois. Meu Deus, essa live também vai ser tremenda. Então, para quem está chegando agora, gente, deixa eu explicar. Essa é a primeira live de uma série de várias lives sobre Yeshua revelado, onde eu vou ler a Bíblia e vou trazer para vocês a profundidade que a religiosidade não traz. Agora, eu não falei nada ainda para vocês. O que eu estou dizendo é que Yeshua, ele fez um ato só, duas coisas. Ele mostrou para os fariseus que ele estava se purificando na Tevilá, na Mikvê, na Tevilá, e ao mesmo tempo ele mostrou para os gentios não, para os galileus, que ele era misericórdia, que ele era a segunda chance. Só que agora que a chapa vai esquentar, gente. Agora que a chapa vai esquentar. Deixa eu falar. Vocês que me seguem sabem que eu sou defensor de orar em línguas pelo menos 2 horas por dia. E culturalmente nós temos o hábito de falar que orar em línguas é o batismo com o Espírito Santo. Mas não é. Temos que dar um outro nome para isso: oração em línguas, edificação no Senhor. Por quê? Porque a palavra batismo no Espírito Santo, ela vai surgir aqui dentro desse contexto que eu acabei de ensinar para vocês. E por favor, não fiquem endemoniados por causa disso. Está tudo bem. Mas quando João Batista está falando, aquele que vem, para quem chegou atrasado aqui, ó, aquele que vem agora, eu batizo com água. Qual era o contexto? Para quem chegou atrasado, a mikvê, que é esse ritual judaico que João Batista fazia de purificar as pessoas quando se arrependiam dos pecados. Já existia esse ritual, só que era para purificar de doença, de sujeira. Mas agora com João Batista ele estava falando: vamos purificar de pecado, se arrependam. E Yeshua vai ali para poder representar a purificação de pecado dos galileus, e a nossa também, obviamente. Mas a palavra batismo está dentro desse contexto. A palavra batismo está dentro desse contexto. E quando João Batista diz: esse que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de carregar suas sandálias, ele os imergirá, ou mikvê, ou batizará, com a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, e com fogo. Não tem outra explicação. O que é batizar com o Espírito Santo? É te mergulhar para te limpar, mas não com água. É te mergulhar para te limpar, mas com o Espírito Santo. Porque com água você passa uma toalha no corpo e você se seca. Mas o Espírito Santo, ele vai te manter batizado com a santidade de Deus. Por que, gente? Deixa eu falar. Eu sei que vocês conhecem um monte de gente que fala em línguas e está cheia de pecado. Uma hora fala em língua, outra hora fala palavrão, outra hora fala fofoca. Se o cachorro estiver atrapalhando, não repara não, eu estou sozinho em casa. A pessoa vive uma vida de iniquidades e fala em línguas. Ainda mais se for pentecostal. Teve uma fase da minha vida que eu fui pentecostal, então eu sei direitinho como é que é. Eu não estou debochando, eu só estou dizendo que essas pessoas, agora tem um monte de canal do Instagram debochando desse pessoal, porque passa dos limites, porque diz que isso é o batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é a santidade. Quanto mais você
recebe o Espírito Santo, mais santo você fica. Quanto mais você recebe o Espírito Santo, mais ungido você fica, mais abençoado você fica. Ah, apóstolo, mas eu não consigo vencer meus pensamentos. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Entende? Apóstolo, eu não consigo vencer uma iniquidade. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. E esse batismo é o tempo todo. Ele está te lavando, ele está te lavando, ele está te lavando. Não existe nada mais importante do que isso. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que é o fogo? Está dentro do mesmo contexto. É o contexto que você está lendo aqui. É para queimar as sujeiras que estão impregnadas. Por quê? Porque lá atrás, eu não coloquei aqui a referência, acho eu, mas lá em Levítico, quando Deus dá essa ordem para poder fazer o banho da purificação, ele fala sobre o leproso. E esse curso de batalha espiritual serve para quê mesmo? Está fora do contexto a sua pergunta. Eu não vou conseguir responder com amor. Vou preferir continuar falando aqui, dando aula. Me tira totalmente. Agora eu vou ter que explicar. A batalha espiritual é para libertar, ué. Qual o problema? Não está entendendo o que eu estou falando, tá? Eu sei que você é bênção. Então o contexto lá da mikvê, que é a imersão para a purificação, ela era para sacerdote entrar, fazer os serviços, e para leproso e pessoa que tem sarna, assim que eram curados, se banharem. Só que você se banhava para poder tirar o resquício final da sarna e da lepra. Só que as roupas, os utensílios que você usou na lepra, tinham que ser queimados. Isso lá em Levítico. Então, quando João Batista vai dizer, ele virá para batizar você com o Espírito Santo com fogo, ele está dizendo: olha, o Senhor, quando vê você arrependido do teu pecado, ele vai te lavar, mas com o Espírito Santo. Ele vai te lavar. Ele vai te ajudar a ser santo, porque é o Espírito Santo. E o fogo vai queimar o que não dá para lavar. E o fogo vai queimar o que não dá para consertar. Porque tem coisa na tua vida que não dá para consertar. Tem coisa na tua vida que, se você guardar do ladinho ali, você vai pegar de novo. E nessa hora, o fogo de Deus funciona. Então, sem dúvida alguma, por mais que eu ame orar em línguas, hoje eu acordei às 5 da manhã para orar em línguas. Por mais que eu ame orar em línguas, esse texto aqui de batismo com o Espírito Santo com fogo não tem nada a ver com isso. Aqui fala de purificação. Aqui fala de santificação. Entende? Porque Yeshua, ele vinha de um lugar que representava, ele veio propositalmente do lugar que representava todo tipo de imundícia, que era a terra de Galileia. Para vocês terem uma ideia onde era Galileia, gente, deixa eu explicar onde era Galileia. Quando as tribos se dividiram, a tribo de Naftali ganhou um território. Cada tribo ganhou um território. A tribo de Naftali ganhou um território. Esse território foi ficando ali. Quando Salomão era rei, Salomão começou a reconstruir a cidade com toda a riqueza, o templo, muita riqueza. E teve um rei chamado Irão, que ajudou muito Salomão, deu muito ouro, deu especiarias, deu navios, deu funcionários, deu muito dinheiro para Salomão. Irão. Quando Salomão terminou de construir tudo, Salomão pensou assim: eu preciso recompensar Irão por tudo que ele fez por mim. E Salomão pegou essa terra da tribo de Naftali e deu para Irão. Quando Irão pegou a terra, Irão falou assim: Cabul. Cabul, está escrito na Bíblia isso. Cabul, que significa que terra ruim, que terra maldita. Desde lá de trás essa terra era ruim, não dava para plantar, não dava para colher, era uma terra ruim, amaldiçoada. Cabul.
essa terra que caiu, que se tornou o território da Galileia. Então as pessoas que cresciam ali, cresciam debaixo desse fardo. Todas as cidades da Galileia, Caná da Galileia, Cafarnaum, Nazaré, Tiberíades, Magdala, Betsaida. Então quando se diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Na verdade não é só de Nazaré, não. Pode alguma coisa boa vir da Galileia? E Jesus saiu de lá e falou, pode sim. Basta o Espírito Santo lavar, basta o fogo queimar. Sabe o que está faltando na igreja hoje? Espírito Santo e fogo. Porque enquanto os crentes estiverem esperando um Espírito Santo do reteté e um fogo do labaçúbia só, vai continuar a sujeira da Galileia na vida da igreja. Vai continuar a doença, vai continuar a pobreza, vai continuar a vergonha, vai continuar a mentira, a hipocrisia. Vocês precisam clamar pelo Espírito Santo, sabendo qual é o papel dele. O Espírito Santo fala comigo, ele me direciona, ele fala, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Mas antes de tudo, ele te batiza com a santidade.